Olá, é um prazer apresentar o nosso trabalho no primeiro simpósio latino-americano sobre cidade, arquitetura e sustentabilidade. Eu, Nádia Gonçalves Leite, juntamente com a Priscila Viegas Victor, vamos apresentar o trabalho que tem como temática o uso do solo em Juiz de Fora, Minas Gerais, entre 1985 e 2021, uma análise por sensoriamento remoto. O artigo completo ele foi desenvolvido por mim, Nádia, pela Priscila, que somos mestrandas do PROAC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tivemos a orientação do professor doutor César Henrique Barra Rocha. Nós trouxemos como introdução e justificativa do tema que a percepção da dinâmica urbana de uma cidade ela fornece subsídios para reflexão sobre as possibilidades e limites de políticas que visem ao controle e direcionamento do crescimento urbano, levando à busca de soluções que possibilitem maior acesso à riqueza da cidade. De acordo com o TASCA 2022, diante das manifestações no espaço urbano oriundas do movimento do capital, a sociedade se depara com um processo conflitivo de organização do território, segundo práticas que busquem a apropriação privada de rendimentos. Esta é transformada a partir do trabalho humano e das formas de representações de sociedades que se sucedem em determinado ambiente. O processo de urbanização de forma acentuada, sem um planejamento adequado e conforme a legislação, expõe a importância de estudos com base na formação urbana do Brasil. Entretanto, o enfoque foi dado aos aspectos econômicos e sociais e as questões ambientais foram, infelizmente, negligenciadas e ignoradas, de acordo com Monteiro e Mendonça, 2003. A conformação do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, foi consequência dos condicionamentos geomorfológicos de decisões políticas e estratégias econômicas e a ocupação urbana deu-se ao longo do rio Paraibuna, onde havia relações de intercâmbio com o Rio de Janeiro e Paraty, segundo a abordagem de TASCA 2022. E implica também na devastação da mata nativa, permanecendo apenas pequenas dimensões, impossibilitando a dispersão da flora e da fauna, com alterações significativas no microclima. Esses fatores atuam de diversos modos e em diversas magnitudes, de acordo com as particularidades de cada fragmento, como seu tamanho, forma, condições edáficas e microclimáticas. Todos esses fatores desempenham grande influência na sua composição e estrutura. Segundo Henke Oliveira, 1996, as áreas verdes foram ignoradas por um tempo, sendo relacionadas à falta de civilização e rusticidade, abrindo espaço para o crescimento e desenvolvimento das cidades. Juiz de Fora, embora ainda possua um território predominantemente rural, informações retiradas do próprio estudo indicam que cerca de 77,64% da região é formada por florestas preservadas e pastagem, ao passo que apenas 20,54% de área total é urbanizada, e segue um processo contínuo de crescimento da cidade. E é de extrema importância o estudo acerca das transformações urbanas no que se refere ao uso e ocupação do solo, em que o objetivo principal é investigar esse desenvolvimento através do projeto Map Biomas, da coleção 7, publicada em agosto de 2022, e da utilização dos Sistemas de Informação Geográficas, o SIG, pelo software QGIS. Busca-se nessa pesquisa oferecer informações para futuros estudos e auxiliar na tomada de decisão, possibilitando medidas mitigadoras aos impactos urbanos e, consequentemente, sociais e ambientais. Como metodologia, nós utilizamos diferentes abordagens, parâmetros e metodologias técnicas, pois toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. E na busca da investigação bibliográfica para o desenvolvimento do tema proposto,
fundamenta-se no levantamento de materiais correspondentes, referindo-se às problemáticas do crescimento e das mudanças ocupacionais de Juiz de Fora, Minas Gerais. Diante disso, serão analisados materiais como artigos, dissertações e teses, a fim de apresentar e detalhar o conteúdo exposto. Utilizamos também o processamento de dados no software QGIS UIFGRESS 3.22.11. E a nossa base de dados foi o Map Biomas da área urbana de Juiz de Fora, a fim de quantificar as modificações entre os anos de 1985 e 2021. O Map Biomas utilizado nesse estudo, ele foi criado a partir de um seminário de sensoriamento remoto no ano de 2015, onde alguns dos pesquisadores desenvolveram mapas anuais sobre o uso do solo no Brasil. Segundo Rosas, Chimbo e Azevedo, 2019, página 95, o Map Biomas é uma iniciativa de monitoramento aberto e colaborativo, criado em 2015 para preencher essa lacuna. E ainda continuando na nossa metodologia, a nossa área de estudo é a cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, que no ano de 2010 a cidade possuía 516.247 habitantes, e no censo de 2021 houve um crescimento populacional atingindo o número de 577.532 habitantes. O município ele apresenta um aumento na expansão urbana muito significativo e sendo a quarta cidade mais populosa de Minas Gerais. E a cidade ela ainda atrai uma população flutuante do entorno, destacando a zona da Mata Mineira, Vertentes, sul de Minas e algumas cidades fluminenses do Vale do Paraíba, que a procuram principalmente para serviços de educação e saúde. E ao lado, na imagem, nós temos a localização das regiões de Juiz de Fora, Minas Gerais. O município de Juiz de Fora ele está localizado na unidade serrana da Zona da Mata, pertencente à região Mantiqueira Setentrional. Essa região distingue-se por ser montanhosa, com altitudes próximas a 1.000 metros, nos pontos mais elevados, 670 a 750 metros no fundo do Vale do Rio Paraibuna e níveis médios em torno de 800 metros. O perímetro urbano do município insere-se totalmente no curso médio do Rio Paraibuna, e o município ele está contido na bacia do Médio Paraibuna, pertencente à bacia do Rio Paraíba do Sul, e seu perímetro urbano é drenado por 156 subbacias de diversas dimensões, informações retiradas da CESAMA. Para nossa aquisição de dados, foram utilizados mapas no estilo raster de uso e ocupação do solo, elaborados pela organização Map Biomas, no intervalo de 1985 a 2021, analisados a cada década, ou seja, 1985, 1995, 2005, 2015 e 2021. As imagens de base possuem precisão de 30 metros e foram classificadas em 11 classes, as quais compõem a região urbana de recorte do estudo. Não foram inseridos os distritos nessa análise. E como resultados e discussões da nossa pesquisa, a partir do software QGIS 3.22.11, foram retiradas as áreas gerais de cada classe dispostas na tabela 1, para o período pré-estabelecido. Numa primeira análise, a formação florestal na região teve aumento de 23,82% entre os anos de 1985 e 2021. E pôde-se perceber também que a aplicação da legislação houve um aumento nas áreas de silvicultura através do pinus e eucalipto, com o propósito de extração de matérias-primas para siderúrgicas e construção civil. Entretanto, o maior destaque fica para a classe urbana, que aumentou 59,11%
predominantemente sobre as antigas áreas de pastagem, que decresceram 76,66%. Olá, meu nome é Priscila e eu vou apresentar os resultados e discussões do projeto. Com os dados obtidos na tabela que foi apresentada pela Nádia, foi possível elaborar um gráfico ao lado. Nesse gráfico, a gente tem a área de cada classe em quilômetro quadrado entre os anos de 1985 e 2021. Nele, é possível observar que o crescimento da região de estudo se deu pela substituição de áreas de pastagens por áreas urbanas e recortes de produção agrícola. Assim, as áreas de pastagem, que em 1985 passavam dos 206 km², atualmente contabilizam 152 km², uma redução de 76,7%. Ao passo que as áreas urbanas tiveram um acréscimo de 59,1%, passando de 51,22 km² para 81,61 km² atualmente. Essa análise geral permite identificar a mudança no perfil de uso e ocupação do terreno. Porém, o intuito da pesquisa é observar como se deu esse desenvolvimento do município ao longo dos anos. Para isso, utilizamos o sensoriamento remoto através do QGIS e seus complementos. A pesquisa foi dividida entre décadas. A primeira que foi estudada foi entre os anos de 85, que seria o ano inicial das aquisições de dados, e 1995, configurando assim a primeira década que estudamos. O mapa apresentado foi retirado do projeto Map Biomas, coleção 7.1. Nele, temos a configuração do espaço nos anos de 1985 e ao lado 1995. A legenda permite identificar todas as classes presentes na região de recorte do estudo. Áreas com valor inferior a 1% em relação ao tamanho total ou que não sofreram alterações significativas no período estudado foram desconsideradas. Com os mapas de 85 e 95, foi possível elaborar um mapa de transição. Para isso, foi utilizado o plugin SCP, Semi-Automatic Classification Plugin. Esse recurso permite identificar as áreas que sofreram alteração, mudando de uma classe para outra. No mapa apresentado, pode-se observar que as áreas que sofreram alterações estão representadas por cores fortes, enquanto áreas que permaneceram com a mesma classe foram representadas com cores suaves. Nesse período, houve um acréscimo de área florestada, devido ao incentivo da ArcelorMittal, que seria uma empresa siderúrgica de produção de aço. Esse incentivo se deu para a obtenção de matéria-prima para os altos fornos. Em contrapartida, houve desmatamento na área que hoje se localiza a rodovia estadual AMG 3085. Nesse período, ainda o projeto da rodovia ainda estava em processo de estudo. Nesse período também, houve a maior taxa de crescimento urbano. Foram 34,4% de acréscimo, o maior em todo o período estudado. O aumento principal foi localizado na região norte e se deu principalmente pela implantação de indústrias no local e pela presença influente das instalações do Exército. Entre os anos de 1995 e 2005, o crescimento urbano sofreu redução. As áreas de acréscimo agora se situam próximas a bairros que já são consolidados. Tal fator indica um adensamento urbano, indicando assim a mudança no perfil construtivo, onde os lotes com localização privilegiada são mais bem aproveitados com construções verticalizadas. Tal fator pode comprometer a infraestrutura existente no local, sobrecarregando setores como transporte e saneamento. No mapa de transição elaborado para essa década, pode-se observar que a região norte ainda apresenta uma região de reflorestamento, cerca de 2,73% a mais na área reflorestada, ao passo que o desmatamento próximo à represa João Penido continuou. Nesse mesmo período, houve crescimento na região oeste do município, mais precisamente no bairro São Pedro.
Essa expansão se deu com o surgimento de condomínios privados de alto padrão próximos à Universidade Federal de Juiz de Fora. Entre os anos de 2005 e 2015, poucas foram as mudanças no espaço físico de Juiz de Fora. Nesse período, as áreas antes reflorestadas na região norte sofreram um processo de desmatamento. Na mesma localidade, pequenas áreas de represamento de água surgiram. Esse fato se deu pela implantação de propriedades rurais, onde é comum o uso de açude e lagos artificiais. O mapa de transições gerado nesta década permite identificar o surgimento de condomínios residenciais de interesse social. Investimentos realizados pelo governo nesse período fez surgir construções em áreas espaçadas, de regiões pouco valorizadas. Tal configuração exige mudanças na infraestrutura urbana, tais como aumento nas linhas de transporte público, surgimento de comércio local, implantação de serviços de segurança pública, saúde e educação. O período final do estudo abrange os anos de 2015 a 2021, totalizando 6 anos. Nesse período, o espaço físico não sofreu alterações significativas. O mapa de transição desse período não possui áreas significativas de mudança, configurando assim um período de estabilização. Ao longo do estudo, foi possível observar que as alterações no município de Juiz de Fora tiveram como pano de fundo incentivos sociais e econômicos. O reflorestamento foi incentivado pelo crescimento industrial. O desmatamento se deu para que o espaço urbano se desenvolvesse e para a implantação de uma rodovia inaugurada em 2017. Pode-se observar também que em regiões próximas ao centro foram adensadas por condomínios de alto padrão, devido ao seu potencial e localização favorável, ao mesmo tempo em que regiões mais afastadas foram ocupadas por condomínios populares. Em um panorama geral, pode-se observar que a região com maior alteração entre classes de uso e ocupação do solo foi a região norte, local onde o crescimento urbano deve ser controlado pelos gestores públicos. Isso porque na mesma se encontram áreas de preservação permanente e a represa João Penido, que é a principal fonte de abastecimento urbano da região. Nesse período de estudos, a região central já se encontrava estabilizada e a região mais próxima a ela, que seria a região oeste, sofreu valorização e especulação imobiliária, expandindo com a presença de imóveis de alto padrão. As regiões centro-oeste, nordeste, leste, sudeste e sul tiveram crescimento devido à implantação de indústrias ou ao processo de periferização influenciado pela implantação de empreendimentos populares, tais como Minha Casa Minha Vida. A tabela 2, presente nesse slide, refere-se a todos os dados obtidos na confecção dos mapas analisados. Ela mostra as classes que não sofreram alterações e as que foram escolhidas devido à importância nos setores socioeconômicos e ambientais. Como conclusão, nos foi permitido identificar que o processo de mudança no uso e ocupação do solo está intrinsecamente relacionado a fatores econômicos. Identificar o processo de alteração do espaço no momento em que ele se dá permite criar modelos de crescimento urbano sustentáveis. Assim, pode-se proteger a flora, a fauna, os recursos hídricos e a qualidade do ar, conservando o patrimônio ambiental do município e evitando eventos extremos, tais como escassez de recurso hídrico, ocupação de áreas com riscos geológicos e inundações. Crimes ambientais também podem ser previstos com esse estudo. Esse estudo também permite avaliar períodos de recessão econômica e locais propícios para o financiamento de empreendimentos imobiliários. Assim, a pesquisa se mostrou relevante para o gerenciamento de municípios, mitigando a utilização do sensoriamento remoto na elaboração de planos diretores. Nesse slide se encontram as referências utilizadas para a elaboração da nossa pesquisa. Agradecemos ao professor Dr. César Henrique Barra Rocha por nos apoiar no estudo.
Agradecemos também à Universidade Federal de Juiz de Fora e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pela contribuição. Muito obrigada.